Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada. Hoje eu estou com um amigo aqui há um bom tempo já, que a gente se conhece. A gente vai falar um pouquinho aqui de proteção respiratória. Então é um assunto bem interessante, né, para a gente ter esse conhecimento de como funciona, né, o que a gente está exposto, como que a gente deve se portar, que tipo de treinamento. Então a gente vai passar aí, vai fazer um passeio sobre proteção respiratória. Eu vou deixar meu amigo se apresentar, Fábio. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu sei da correria, né, que é, né, o trabalho seu. E obrigado mesmo aí por ter aceitado aí o nosso convite. Por nada, Carlos. Eu que fico muito feliz em participar desse podcast. Para nós é muito importante contribuir com a segurança e contribuir, né, com as informações voltadas para a segurança do trabalho, né? Então, nosso objetivo é somar conhecimento, né, e dividir a segurança descomplicada, né? É falar um pouco da prática, do funcional do processo. Isso aí. E proteção respiratória é uma área que eu sempre fui apaixonado, trabalhei muitos anos sobre equipamento de proteção individual, desenvolvendo e aplicando no mercado, né, em diversas indústrias e com várias diferenças de uma área para outra, né? E a ideia é a gente somar esse conhecimento aí, trocar essa ideia para poder contribuir com essa galera forte que está chegando aí e somar junto com todo o time de SMS no mercado. Show de bola. Tá bom? Você está há quanto tempo nesse mercado? Então, esse mercado eu já estou há bastante tempo, né? Eu estou há 20 anos nesse mercado, 20 anos desenvolvendo equipamento de segurança, né? E fazendo as análises ali de risco e entendendo qual é o melhor produto para cada atividade aplicada, né? E isso é uma coisa que me faz muito feliz porque a gente integra, né, a informação direta ao usuário final. E o mais importante para nós, né, eu que sempre trabalhei na distribuição, fornecimento do equipamento, é fornecer também o conhecimento para aquele usuário estar protegido. Esse é o nosso principal objetivo, né? Fornecer os equipamentos, né, com qualidade, com segurança, mas também fornecer as informações precisas para que o operador esteja protegido e mantendo a sua integridade física. Legal. E isso é importante, né? Que a gente fala de equipamento de proteção individual, a gente tem alguns conceitos, né? Alguns ensinamentos, né? Acho que eu posso falar isso, ensinamentos sobre o EPI. E nada melhor você que faz essa distribuição e está mais ligado nisso, porque o EPI não é só colocar, né? Sim, exatamente, Carlos. Em proteção respiratória, existem alguns passos que a gente precisa seguir, né? Então, a gente precisa identificar os riscos, né? Deixar ele bem identificado, né? Para que a gente possa selecionar o equipamento adequado, de acordo com cada risco, de acordo com cada concentração de contaminante, de acordo com cada tipo de contaminante, né? E com isso também a gente entregar para o usuário a forma correta de utilização desse equipamento. Porque eu sempre falo nos meus treinamentos, né, que usar equipamento de proteção respiratória não é só colocar máscara, é ter certeza que ela está te protegendo, né? Verdade. Então, isso é a parte principal de todo o contexto de proteção respiratória, né? Você ter certeza que o equipamento vai te proteger. É diferente de você colocar um outro equipamento comum, né? Você vai colocar uma luva de segurança, você colocou a luva, você está protegido ali pela performance que a luva vai te proteger. Mas muitas vezes o equipamento de proteção respiratória, se você não tiver com ele bem vedado no seu rosto, bem ajustado, no tamanho correto, né, e durante todo o tempo no trabalho, você não vai estar performando a vedação perfeita e vai estar se contaminando com aquele agente ali do ambiente. Isso aí, legal. Então, vamos partir assim, vamos fazer um passeio nessa questão. Né? A proteção respiratória. Quando que eu identifico que eu preciso, como que eu seleciono o equipamento, o filtro, porque a gente tem dois tipos de disposição, né? Então, não vou dar spoiler para você que vai ter que falar aí, vamos testar seu conhecimento agora. Não, claro. Aqui a gente faz assim, gente, desafio, mas isso aí não tem jeito não, você é fera. Vamos lá, a gente aceita o desafio. Então, existem dois mundos em proteção respiratória, né? Existe o espaço confinado, que a gente sabe muito bem, né? E que a gente detecta como espaço confinado, ambientes onde eu não tenho oxigênio e eu não conheço a atmosfera, né? Que é um mundo à parte, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E tem o ambiente onde eu tenho a concentração de oxigênio suficiente, né? Um ambiente comum, onde eu faço a parte de filtragem sobre toda a linha de proteção respiratória de pressão negativa. Então, toda a linha de pressão negativa é onde eu tenho uma concentração de oxigênio suficiente
né, e eu conheço, né, qual é o contaminante que ele tem. Então, primeiro eu preciso entender o cenário, né? Qual é o tipo de contaminante que aquele ambiente tem, qual a concentração que aquele ambiente tem, para depois disso a gente determinar o fator de proteção, né, que a gente precisa atribuir ao profissional, né? Qual o fator de proteção que aquele ambiente requer, né? Ele requer uma facial inteira, ele requer uma semifacial, é um contaminante que vai agredir olhos, agredir pele, né? Então a gente precisa entender isso, entendendo toda essa parte de risco, aí sim a gente vai fazer a adequação do fator de proteção, né, atribuído superior ao fator de proteção requerido. Requerido que o ambiente requer após essas análises ali de higiene ocupacional, né? Sim, faz as avaliações ambientais lá. Isso, as avaliações ambientais, ali você consegue entender qual é o melhor equipamento, qual o melhor filtro mais adequado para que você possa permitir um profissional usar uma máscara de proteção respiratória, sendo elas semifacial ou facial inteira, ou um equipamento até mais com maiores atributos, né? Então o negócio é mais complicado, né? Segurança complicada está começando a complicar. Está começando a complicar. É necessário fazer um cálculo e fazer um entendimento. Porque muitas vezes, dependendo do contaminante, você tem um ambiente com oxigênio ok, mas a concentração é muito alta. E às vezes, por mais que você tenha um ambiente com oxigênio ok, mas a concentração do contaminante é muito alta, você não vai ter que utilizar uma máscara semifacial com filtro químico, né? Aí você vai ter que trabalhar com uma linha de ar, com cilindro auxiliar de fuga, ou uma linha de ar comum, devido à alta concentração do contaminante ou devido à particularidade de cada contaminante. Então, é um estudo que tem que ser feito com muita cautela, muito cuidado, para que seja muito bem executado no processo. Uma ciência mesmo esse negócio aí. Sim. Né? Sim, tem que estudar. E aí a gente tem, né, a gente precisa identificar e como que eu sei. Como que uma pessoa da área de segurança, o técnico, engenheiro, ele precisa, como que ele consegue saber, sem avaliar, que o cara precisa de um respirador? O que ele vê no ambiente de trabalho que ele identifica, precisa de ter um respirador aqui? Então, a gente identifica isso sempre quando existe cheiros fortes, né, que você identifica que existe um perigo, existe um inimigo ali, que a gente chama de inimigo contaminante, né? Então, quando ele trabalha com algum tipo de produto químico, né, ou com algum tipo de soldagem, ele já identifica de imediato que aquilo ali vai fazer mal à saúde dele, né? Ele entende que aquilo ali vai fazer mal, não entende como, né, e nem, às vezes, como se proteger. E aí entra o nosso papel, né, de QSMS, de segurança, fazer todo o estudo para poder entregar tudo pronto para ele. Mas ele entende, eu enxergo que ele entende a partir do momento que ele se depara com um produto químico, ele se depara com alguma atividade, né, que possa asfixiar ou fazer mal à parte respiratória. Então, assim, ele precisa, a gente faz uma avaliação do ambiente de trabalho, o pessoal que é da segurança, ele vai olhar aquele ambiente e entender a atividade do cara, sim, correto? Sim. E se, por exemplo, se ele trabalha com esmerilhadeira, se ele trabalha com uma serra elétrica, o que ele for, ele vai ter particulados, eu sei que ali ele vai respirar alguma coisa que não é oxigênio. Sim, a mesma coisa para o químico. Sim, exatamente. Nas atividades existem os contaminantes, né? Então ele vai estar exposto ao contaminante. Falando um pouco mais técnico, a gente vai entender qual é a classe de contaminante, se é um contaminante particulado, poeiras, névoas, fumos, né? Ou materiais altamente finos, né? Como o caso do chumbo, né? Ou vai ser um produto de origem química, né? Geralmente, nossa região aqui, a gente tem muito derivado de hidrocarboneto, né? Então, tudo que é parte de hidrocarboneto, derivado de hidrocarboneto, a gente tem altas intensidades de vapores orgânicos com fácil identificação por odores, né? Mas nós, da segurança, quando que a gente deve especificar um equipamento? Assim que eu entendo que existe uma exposição e eu preciso proteger essa exposição. Se a gente for seguir ao pé da norma, a gente colocaria assim, a partir do momento que estiver acima do limite de tolerância, né? Então, acima do limite de tolerância, quando a gente fala uma linguagem mais tranquila, né, uma linguagem assim, mais escrita pela norma, a gente entende que acima do limite de tolerância é o que eu tenho que utilizar, né? Mas qual é a garantia que eu tenho que aquele contaminante abaixo do limite de tolerância não vai fazer mal, né? Não vai ser um efeito acumulativo e vai fazer mal ao profissional. Verdade. Então, existe o contaminante, tem que avaliar consequências, causas e especificar o equipamento correto. Sim. E aí a gente tem o conceito do nível de ação, né? Sim, que é 50% do limite de tolerância, que a gente
já começa dali a usar a proteção. Sim. Aí você de forma ainda mais prevencionista, exatamente. Prevencionista. Eu coloquei de acordo com a norma, mas de forma, por exemplo, prevencionista é o nível de ação que é 50% Porque, teoricamente, com 50% você melhora a proteção, garante mais a proteção, porque o cara está 50% do que... E aí a gente entra nessa questão de valor requerido, valor atribuído. Isso aí. E o que a máscara, o atribuído é o que o respirador oferece, é isso? Isso, é o que ele oferece. E o requerido é o que o ambiente solicita, né? Uhum. Então, existe um cálculo muito simples, é a concentração dividido pelo limite de tolerância. Então, eu divido a concentração pelo LT e eu vou ter um número. Esse número vai ser o meu fator de proteção requerido do meu ambiente, né? Uhum. E nesse fator de proteção requerido, eu vou trabalhar com equipamento que seja superior a ele, né? E muitas vezes a semifacial é um exemplo clássico aí, é pioneira em diversas atividades, né? Para proteção respiratória. E aí vai variar o tipo de filtro de acordo com cada contaminante. Mas é nesse caminho que a gente tem que fazer. É entender o que o ambiente requer e o que o contaminante requer, né? Porque muitas vezes a gente vai entender o ambiente mediante a concentração que ele está, né? Mediante o limite de tolerância. Mas qual é a característica daquele contaminante, né? Se eu estiver falando de metano, por exemplo, eu estou falando de um contaminante que ele é sequestrador de oxigênio, né? Disso aí eu já tenho que entrar direto com uma linha de ar direto, dependendo da concentração, auxiliar para fuga. Nesse caso do metano tem que ser até direto realmente, não pode nem até em baixas concentrações, porque ele é um sequestrador de oxigênio. Então, se tiver alguma variação ali de ter mais acúmulos, né, ou mais bolsões de um metano, por exemplo, eu não posso garantir que uma máscara de semifacial vai resolver. Então, aí nesse caso, tem que ser uma linha de ar direto com cilindro auxiliar de fuga, né? Então, é bem variado o processo. O famoso armandado, né? O famoso armandado, exatamente. Porque se ele tiver lá com estação alta e precisar sair, não tem como sair com armandado, né? Porque a mangueira complica, né? Porque tem que ter uma conexão. Sim. Aí ele pega o de fuga. Exatamente. Por isso tem que ter o de fuga. Então, exatamente. Tem o conjunto a gente chama de Carla, né? Eu não sei se o termo comum é Carla, né? Que é o mais conhecido, né? Foi o primeiro a chegar. Então, é uma linha de ar direto e você tem um cilindro ali preso na cintura. Então, acontecer algum problema na linha de ar que alimenta o profissional, esse profissional vai ter que fazer uma fuga. Então, essa fuga ele desconecta a mangueira, abre o cilindro que está preso no mesmo sistema e faz a saída dele do ambiente, porque houve um problema na alimentação de ar dele. Show. E existe também os equipamentos de fuga, que aí são muito utilizados, né, nas plataformas de perfuração, onde tem a incidência de risco de vazão de H2S. E aí cada um pega o seu equipamento, coloca, geralmente é um capuz, né? E aí você coloca aquele capuz e faz a evacuação daquela área ali, porque foi detectado... Porque o H2S é brabo, né? Sem dúvida. E aí a gente tem 3 tipos de respiradores, né? Sim. Assim, de usar ambiente fora. Sim. Né? Sem precisar botar mandado, essas coisas. E quais são? Então, nós temos os respiradores sem manutenção, que a gente chama eles, né, de descartáveis, né? A gente chama até de descartáveis, mas o termo técnico correto é o equipamento sem manutenção. Porque não precisa usar e jogar fora na hora, né? Exatamente. Você consegue usar ele durante 1 dia, 2 dias, dependendo da atividade. Se não for uma atividade muito, muito suja, até 3 dias, né? E aí a gente chama de sem manutenção, né? Que são os respiradores sem manutenção, muito utilizados, né, em toda a parte de filtragem mecânica, tá? Poeiras, fumos e névoas. Quando a gente fala de proteção química, aí a gente não tem respiradores sem manutenção para fazer esse trabalho. Tem que ser com manutenção, que é o caso dos cartuchos químicos, que a gente chama de cartucho, com a máscara semifacial ou facial inteira. Então a gente tem o sem manutenção, o com manutenção, e nesse pilar semifacial. E nesse pilar de com manutenção tem o semifacial ou facial inteira, dependendo da atividade e da concentração. Se precisar de uma máscara que proteja um fator de proteção atribuído maior, a gente vai estar trabalhando com a máscara facial inteira. E a gente tem como determinar o fator atribuído da sem manutenção, com manutenção? Sim, fator de proteção atribuído da sem manutenção é de 10 vezes a concentração do contaminante. Então, por exemplo, só para ficar mais prático... Perdão. 10 vezes o limite de tolerância, tá? Então, para ficar mais prático, eu tenho sei lá, que eu me lembro aí, o monóxido de carbono.
se me falha a memória, 39. O 39 é o nível de ação, agora ferrou. Eu não me É recordo. isso, 78, é Aham. isso. 78 ppm é o monóxido. Então, se eu vou usar uma sem manutenção, se eu tiver com 780, ela ainda protege no ambiente. Sim, protege, mas Teoricamente. você tá num nível muito próximo Tá, da tá régua, brabo, né? é. Então, o ideal é você tá trabalhando com um fator, um range maior. Nesse caso, se você tem uma concentração de 780, um limite de tolerância de uma concentração de 78, uma concentração de 780 e um limite de tolerância de 78, Isso. né? Pelo nível de ação, você teria que estar no máximo 390. Exatamente. Não é isso? Então, a semifacial, a gente já tentaria colocar uma facial inteira para ele, para poder facilitar e dar mais vedação e garantir a proteção dele. Aí a sem manutenção é 10. 10. E a com manutenção semifacial? 10 também. 10 também? 10 também. E a facial inteira? 100. 100 vezes? 100 vezes. 100 vezes o limite de tolerância. Porém, eu ressalto que é um ponto que a gente vai conversar muito daqui a pouquinho. Esse fator de proteção, ele só é entregue quando você consegue obter uma vedação perfeita e eficaz sobre o equipamento. Tanto é que a gente tem aí a inscrição normativa número 1 do Ministério do Trabalho de 11 de abril de 94, né, que cita ali a exigência de você fazer um ensaio de vedação para entender o tamanho de máscara, né, para cada colaborador ter o tamanho correto da máscara, e essa máscara está vedado no rosto dele, né? Então, se a máscara tiver no tamanho correto, estiver bem vedada no rosto, né, e ele estiver usando durante todo o tempo do trabalho, ele vai conseguir atingir o fator de proteção atribuído do equipamento. Boa. E qual é o requerimento aí para o cara usar um respirador? Qual que são as condições para ele ser apto a usar o respirador? Sim, ele tem que ter condição fisiológica, né, física, né, de saúde para poder usar o equipamento, porque o equipamento, quando você coloca no rosto, ele requer que você faça um esforço físico, um pouco de esforço físico para respirar e o ar passar pelos filtros para ser filtrado. Então, ele tem que ter uma condição física boa, uma condição psicológica boa, e eu acho que é só isso. Basicamente, esses são os dois pilares. E para garantir a vedação? Para garantir a vedação, você tem que fazer um ensaio de vedação para entender o melhor tamanho e fazer um belo de um treinamento com todos os passos, mostrando para ele a forma correta de utilizar, de ajustar, de vedar e fazer com o profissional, ensinar ele a fazer a verificação de vedação. Que a verificação de vedação deve ser feita sempre antes de entrar no ambiente de trabalho. Então, eu estou lá prestes a entrar no meu ambiente de trabalho, né? Só que eu estou há um mês sem usar o equipamento. Eu estou de férias, voltei de férias. Só que nesse um mês, o meu elástico já sofreu um relaxamento. O meu elástico, meu tirante. Não ter usado. E aí, se eu não ajustar ele e fazer a minha verificação de vedação, consequentemente, ela não vai estar totalmente vedada e eu vou parte do contaminante respirar se eu não tiver com essa máscara bem ajustada. Então, eu sempre cito nos treinamentos que sinônimo de proteção respiratória é a vedação do equipamento. Que se não vedar, passa o ar. Se não vedar, vai passar o contaminante. Vai passar o ar por algum outro ponto aí que não está vedado e você vai respirar. O contaminante ali. E é uma coisa interessante porque, principalmente com químico, se não for um asfixiante, claro, Sim. mas se for um comum, uma tinta de... vapor orgânico, né? Você respira, que você acostuma, não sente mais cheiro, né? Exatamente. E acha que está protegido. Exatamente. E aí é um problema sério, né? Que é ruim que a gente vai dando as ideias já pulando, sai tudo do contexto, né? Depois a gente volta. Sem problema, depois a gente volta. Porque se o cara... Qual que é o problema a importância dessa proteção, né? A gente tá protegido. Por exemplo, nesse caso, igual a gente vê muito o cara pintando parede, bota aquela sem manutenção e pinta, né, com aquela sem manutenção que só é para particulado, né? Exato. E ele tá protegido de nada, ele já acostumou com o cheiro. Sim. E diferente de um acidente, ou, sei lá, se eu vou botar a mão aqui e tomo choque, eu tiro a mão que tomo choque, porque eu sei que eu não posso botar a mão na energia elétrica, né? Natural. Exato. Agora, um produto químico você acostumou, você vai cheirar e só vai sentir isso. Exatamente. E muitas vezes pode ser uma coisa acumulativa, né, o Carlos? Porque o que acontece? Imagine que o profissional tá respirando parte de um chumbo, tá? Em baixas concentrações. Porque o respirador dele não está totalmente vedado ou não está no tamanho correto. Ele vai ter um efeito acumulativo daquele contaminante durante o período de trabalho, né? E esse efeito acumulativo pode trazer ele uma doença ocupacional, mesmo ele tendo o melhor equipamento possível. E com um tempo longo, né? Isso não é de imediato, né? Depende. Aí depende. Depende de cada indivíduo.
porque a gente é muito variável, né? De um profissional para o outro. Claro que a capacidade. longo prazo seria realmente o contexto mais certo, é o que você citou, a longo prazo. Mas tem um profissional que existe a susceptibilidade individual, né? Do profissional que às vezes pode ter uma doença ocupacional com 1 ano e meio e o outro pode ter uma doença ocupacional com 8, 10 anos. Ou outro que também não vai ter uma doença ocupacional, né? Mediante aquele baixa concentração que ele respirou. Mas qual é o nosso papel? É loteria? Não dá para arriscar. Vai arriscar? Não dá para arriscar. Pode arriscar, verdade. Então, dessa forma que a gente vai trocando essa experiência. E, por exemplo, eu tô meio barbudo, né? Um pouquinho, mas eu posso usar respirador na área que eu tenho? Não, jamais, não pode. Na verdade, você não pode usar respirador se você tiver barba ou pelos faciais, né? Por quê? Porque ela não vai dar vedação, né? Aí o pessoal fala, mas a minha barba tá baixinha, não tem problema. Eu vou colocar o respirador e vai vedar. Não consegue vedação de 100%. Você pode até conseguir uma vedação, você entender que ela está 100% vedada. Só que ela não vai estar 100% vedada. Então, barba é totalmente proibido. Vai ter uma coisa entre a pele e o respirador, né? Na verdade, assim, o ensaio de vedação ele é tão restrito que ele te obriga a fazer dentro de estágios da seguinte forma. Você tem que fazer o ensaio de vedação sempre quando você ganhar ou perder 10% da massa corpórea, tá? Isso é o que diz a norma, tá? Você sofreu alguma cirurgia reconstrutiva de rosto, sofreu algum acidente, ou precisou fazer alguma cirurgia maxilar, alguma coisa, tem que refazer o ensaio de vedação uma vez ao ano, ou você sofreu alguma alteração na arcada dentária. Porque toda essa parte estrutural aqui do nosso rosto, ela envolve a vedação. Se eu perdi ou ganhei 10% de peso, eu posso interferir na minha vedação. Sim, com a magra, né? Até no tamanho, né? Exatamente. Então o negócio é bem restrito, realmente. E assim, tem que ter um PCMSO bem redondo, fazendo uma conversa muito interessante com todo o contexto de QSMS, para que a gente possa entender isso na raiz do processo e não deixar ninguém com falha de vedação aí. Vamos fazer um resumo, pessoal, aqui. Tá vendo, pessoal, como é complicado? Primeiro, eu tenho que identificar bem o trabalho, qual risco eu tenho, correto? Sim, identificação de risco. Se é químico, se ele é particulado ou se é gases. E qual a característica desse gás? Qual a característica. Sim. E do produto que eu estou usando, se ele é absorvido pela pele, se ele tem... Também você tem que estar... Não é só o respirador, né? Sim, não é só o respirador. Eu tenho que ter condições físicas, eu tenho que ter o equipamento adequado, o tamanho, eu tenho que estar com o meu rosto liso para poder vedar, eu tenho que testar antes para saber se está vedando. E aí como é que a gente testa? E eu tenho que passar por um bom treinamento para fazer exatamente todo esse passo a passo para que o profissional esteja bem treinado. E aí o conhecimento é fundamental. Sim, exatamente. Se você não conhece, não sabe o risco que está exposto, não sabe o que ele te causa e não sabe como usar, um remédio, é uma receita fácil aí para o cara ficar doente e ter uma doença ocupacional. Sim. Então, gente, é importantíssimo, né, esse assunto. Sim, e você fez uma pergunta, e como é que a gente faz para saber se está vedado ou não? Isso, como é que faz esse teste? A gente ensina a fazer o teste de pressão positiva e pressão negativa, né? Então, nos respiradores, você tem uma válvula de exalação e 2 de inalação. Né? A exalação, né? Inalação. Inalação é onde você coloca o filtro químico. Onde o filtro fica... exatamente. Né? Então, você assopra dentro da máscara, coloca a mão, veda a válvula de exalação, e aí você vai fazer um bolsão, vai fazer uma pressão interna positiva. E aí, nessa pressão interna positiva, você vedou onde sai o ar. Então, o ar vai ter que tentar sair por alguma válvula de escape que ele tem ali. Alguma falha de vedação. E aí, nesse momento, você consegue identificar se está tendo alguma falha de vedação. Né? E aí, você faz o teste de pressão positiva e o teste de pressão negativa. Que é você botar a mão nos 2 filtros ali ou nas 2 entradas. Vedar e puxar o ar para dentro, fazendo um teste de pressão negativa para você entender se o ar vai estar chegando do ambiente externo para dentro da máscara, dentro de alguma falha ou não. Geralmente os equipamentos de mercado são equipamentos muito bons, né? A gente tem várias marcas ótimas, boa, né? Como 3M, MSA, Rono, entre outras. E assim, eles conseguem, bem ajustado, no tamanho correto, eles conseguem vedar bem. Com o rosto bem vedado, com o rosto bem barbeado, né? E uma coisa interessante, né? Porque quando ele faz esse teste, positivo, quando você sopra, parece que a máscara, que o respirador quer sair do seu rosto. Exatamente. E o negativo é o contrário, ele afunda, assim, ele comprime. Exato. Fez isso, está vedado, pode ir para a área. Fez isso, certificou que não está tendo falha de vedação, não sentiu nenhum ar vazando no contorno do rosto, você está com o respirador
vedado. Adequado, vedado. Adequado. Lembrando que, além disso, você tem que ter o ensaio de vedação antes, identificando qual é o tamanho ideal do seu rosto. Porque o ensaio, ele é fundamental, porque você vai descobrir o tamanho, que às vezes a gente não sabe, né? PM ou G, como que eu sei que é PM ou G? Exatamente. Eu acho que são os 3 tamanhos só que tem, né? Sim, PMG. 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 Eu tive vários casos durante a minha vida de trabalho que a gente identificava o rosto feminino, ele necessita tamanho P, né? Se a gente for pegar uma análise assim, descomplicado, 100% da população, 80% na média, usa tamanho médio. Aí todo mundo já chuta no médio, né? Já que todo mundo é médio. Já que a maioria mas é médio. Sempre tem uma lei de Murphy e vai ter uma exceção. Exatamente. Né? Sempre tem uma pessoa muito alta, maior ou menor, que precisa de um tamanho P e precisa de um tamanho G. É essa galera que a gente precisa acompanhar. E proteger. Legal. É complexo, né? Bem complexo. Tem que ser bem estudado, bem feito direitinho, para poder ficar todo mundo protegido. Proteção com vedação, né? Com vedação. Porque não adianta nada colocar o respirador e de qualquer jeito e ir para a área. Está se aventurando, né? Está se arriscando aí de uma maneira, né, de ter uma, que é certo, de ter uma doença ocupacional. Sim, que é tudo que a gente não tem quer. Um monte. Né? Eu tive conhecidos durante a vida, até uma notícia triste, né, que infelizmente eram profissionais da área de soldagem, né, e faleceram por câncer pulmonar. Né, porque a área de soldagem é uma das mais críticas. Eu deixo um grande abraço a todas as equipes soldadoras, soldadores. São artistas. Grande carinho, são artistas. São profissionais realmente de alto gabarito, que a gente realmente tira o chapéu, não é verdade, Carlos? Porque tem toda a dificuldade de temperatura, de vestimenta, de equipamentos. E posição. Os caras são ninja. Os caras são muito bons. A gente tira o chapéu para eles, né? Essa função aí, a gente tira o chapéu. E ainda assim você tem que usar o respirador durante todo o tempo no trabalho para você não se contaminar. Né? Que querendo ou não, você vai estar fazendo um esforço físico ainda maior. Né? Além de todo o esforço físico que ele tem na atividade, você ainda tem que fazer um esforço físico um pouquinho maior para você respirar e o ar passar ali por dentro da máscara e fazer a filtragem. E um monte de EPI, né? Balaclava, sim, óculos, sim, respirador, sim, máscara de expressão. Sim. Sim. Não, e ainda tem mais um, cara. Eu estava num cliente agora recentemente, até um cliente que a gente tem um grande carinho para esse cliente, eu não vou comentar para a gente poder ficar bem tranquilo. E ele estava falando assim, Fábio, eu tenho tudo isso. Eu ainda tenho colete soldador, o cara solda sobre o mar. Ainda tem o colete ainda. E quando eu coloco o colete, entendeu? E eu vou ter que fazer a baixada da máscara aqui, o cara às vezes não consegue enxergar o plano de trabalho da lente, porque o colete bate atrapalha. Aqui, não deixa... Exatamente. Então, só os desafios, né? São os desafios realmente reais que esses caras conseguem superar. Mesmo assim, superar e fazer. Mas fica a minha preocupação e meu carinho a todos eles em relação ao cuidado, em relação à utilização da máscara. Porque, por mais que seja difícil utilizar durante todo o tempo no trabalho, faça de tudo. Faça de tudo. Quantas vezes a gente chegou na área e viu o soldador com a máscara aqui? Porque o ambiente é quente, cara. É difícil. Incomoda, não tem jeito. Mas a gente deixa a nossa preocupação, nosso carinho com essa galera. Mas por isso que é importante, né? Por isso que é o treinamento. Porque o cara tem que entender se ele não fizer o que causa para ele. Né? E ele vai ter que julgar. Cara, se eu não usar, daqui, 10 anos, 5 anos, eu estou com efizema pulmonar, estou com algum tipo de doença aí que é incapacitante, né? Sim, exato. E você depois vai aproveitar a vida como? Exatamente. Vai aposentar tudo arrebentado. Vai aposentar. Não aguentar dar um passo porque está com... dificuldade respiratória. E aí existe várias doenças pulmonares, cara. A gente pensa sempre no câncer, né? Mas existem muitas outras. Não, as inflamações, tem um monte. Você cria dificuldade respiratória permanente, né? Você queima os alvéolos, você não tem como trocar ar. Sim, alvéolos bronquíolos. Fica limitado a qualquer atividade física, enfim. Existem várias doenças que a gente acaba não citando, mas se a gente for botar no papel, é de assustar. É bastante coisa. E aí vamos só dar uma palhinha nessa questão dos contaminantes. Você falou no soldador. O soldador, quando ele está soldando, estrutura, o que é? Como é que chama isso? A gente vê aquela fumacinha subindo. Sim. O que é isso? Então, o que é isso? É bacana a sua pergunta, muito bom. A parte de solda, você tem ela eletrodo, você tem MIG, você tem TIG, ambos são produtos onde vão ser derretidos, né, em alta fusão ali para poder fazer a junção das peças. E ali você tem cádmio,
cádmio, você tem chumbo, você tem níquel, você tem manganês, que é altamente carcinogênico, né? Então você tem uma fumaça, né, de derretimento de um metal para fundir um outro metal e uma fumaça altamente tóxica. E essa fumaça altamente tóxica, ela pode trazer várias consequências, inclusive não só no pulmão, né? Porque existem outros órgãos que podem ser afetados dependendo do tipo de solda que você for fazer. Eu tive um treinamento recentemente que eu participei e existe uma soldadora que falou assim: Fábio, isso aconteceu comigo. Eu tive problema de estômago, eu comecei a ter náuseas, tá? E eu comecei a ter dor de estômago porque eu estava soldando na vida normal, soldando, e comecei a passar mal. E aí, por que uma profissional da área de solda foi passar mal com náusea e dor no estômago? Ela teve gastrite. Porque a nossa nasofaringe, ela encontra com a parte de respiração, com a parte nasofaringe. Tem a divisão aqui. Exatamente. Quando você respira, parte daquele ar fica pela garganta, fica pela nasofaringe aqui. Quando você engole, a parte desse fumos metálicos vai para o estômago. E, consequentemente, vai trazer um mal para o estômago. Cara, eu fiquei impressionado nesse treinamento. Foi um treinamento que me impressionou. Porque a gente sempre coloca, relata, e quando você encontra um profissional que expõe, que aconteceu com ele... É um exemplo, né? Exatamente. E aí você sabe por que estava acontecendo isso com ele? Aí fica a dica, galera. Fiquem atentos. Com essa profissional, era uma soldadora, tá? É uma soldadora, tá lá até hoje, é um cliente nosso, a gente tem um grande carinho por ele. Então, assim, ela não estava com o tamanho adequado da máscara. Isso é fato real, tá, pessoal? Isso é fato real. Se eles estiverem me assistindo, eles vão saber, né? E aí, o que aconteceu? Ela não estava com o tamanho adequado, precisava de um tamanho diferente, menor, e estava com um tamanho médio, e não estava vedando. A partir do momento que fez o ensaio de vedação, trocou a máscara, botou um tamanho correto, ela começou a não respirar mais o contaminante e não ter mais o contaminante indo para dentro do organismo dela. E aí, sanou o problema. E aí, a gente chama fumo metálico porque aquela fumacinha está cheia de micro pedaços de ferro ali, de metal que você está soldando. Sim. E aí você faz dividir isso, né? Porque a parte de particulados é isso. É a quebra de alguma coisa em partículas menores onde você respira e vai para o seu pulmão. Exatamente. Lugar de pulmão é o quê? Oxigênio, né? Exatamente. Ar limpo, né? Ar limpo. Tem que chegar limpo lá. Chegar limpo. Chegou contaminado, não vai dar certo, Não né? vai dar certo. Até porque é um órgão muito sensível, né? Os terminais são muito sensíveis. Né? Quando a gente fala em alvéolos, bronquíolos alvéolos são altamente sensíveis, né? E aí tem que ter todo um cuidado. Tudo. Né? Todo um cuidado. Não é lugar de ter outra coisa a não ser o ar limpo. Sim, né? sim, não sem é lugar dúvida. De ter limpo. E aí com isso, bom, a gente tem um filtro. Aí o filtro também tem duas características, né? Que a gente chama de filtro químico e filtro mecânico. Sim. Porque filtro químico para atividades onde eu tenha vapor orgânico, gases, né? Fumos metálicos, partículas, névoas, a gente está falando de filtragem mecânica, classe filtro geralmente P2, alguns profissionais usam P3, ótimo. Tá? O filtro mais P2, proteção? Sim, o filtro P2 ele vai te filtrar 97% do ambiente, filtro P3 99,5% do ambiente, então você vai ter partículas altamente finas sendo filtradas no filtro de classe P3. O pessoal chama o filtro rosinha, né? Porque a cor dele, pela nomenclatura da legislação, né? Pela CGH é rosa. Então, esse filtro vai fazer essa parte de retenção de partículas. E quando a gente identifica, a gente faz a avaliação no ambiente, a gente identifica os dois. Tem tanto mecânico e tem o químico. O que eu faço? E aí você vai ter que usar o filtro combinado, né? Que é o que o pessoal utiliza. Você tem que ter o filtro químico para filtrar odores, vapores que tem no ambiente de trabalho. E você vai ter que usar um filtro mecânico, muitas vezes de classe P2, que é o mais comum, para você adequar, acoplar junto e fazer um filtro combinado para filtrar os dois contaminantes ao mesmo tempo. Partículas de poeiras, névoas e fumos metálicos, né? Com classe filtro P2. E o vapor orgânico, ou gás ácido, ou o contaminante químico que você tiver, aí você faz uma junção dos dois. Se eu usar só o filtro químico, se tiver poeira, não vai me proteger. Eu vou respirar a poeira toda. Vai respirar a poeira. Vai passar pelo filtro e você vai respirar a poeira e vai ficar só o químico. Sim, na verdade o filtro químico ele é exatamente feito para química. Ele deixa até uma películazinha ali, bem fininha, que consequentemente vai reter parte da poeira, mas assim, não vai reter toda.
Então, Vai parte da passar, vai poeira vai passar, fumos metálicos vai passar. Então, o ideal é ter o filtro combinado bem certinho para proteger o profissional ali. E eu sei que você não é fabricante, então se você não souber me responder, não tem problema não. Não, sem A problema. gente sabe que não é. Mas o que Se a compõe? gente não souber, a gente busca informação para trazer. A gente bota no chat. O que compõe, né, para proteger o filtro mecânico, o que faz com que seja retido a poeira e o filtro químico? Perfeito, Qual que é? muito boa pergunta. Existem duas teorias de filtragem, né? Teoria de filtragem química e teoria de filtragem mecânica. Filtragem mecânica, eu tenho o emaranhamento de fios sintéticos entrelaçados entre si de maneira desordenada. E aí, esse emaranhamento de fios sintéticos entrelaçados entre si de maneira desordenada, onde eu vou submeter ele, os fabricantes fabricam, né, esse produto, submetem aos testes, né, são testes muito severos, tá? Digo para você. Laboratório mesmo, né? Sim, laboratório mesmo. Né? Então, os testes não são testes assim, de exposição, não. São testes dentro de uma máquina. E aí você faz a avaliação de capacidade de filtragem. Se o filtro conseguiu atender a capacidade de filtragem determinada em norma, ele recebe a classificação de acordo com a filtragem que ele obteve. E aí, nesse laboratório, ele, por exemplo, você falou que tem 10 ppm, 10 vezes o limite de tolerância. Ele joga nesse limite, é isso, no laboratório? Então, o que acontece? O fator de proteção ele é da máscara, né? Quando a gente fabrica o filtro, quando o fabricante fabrica o filtro já é atendendo esse fator de concentração aí. Somente o filtro. Isso eu não sabia. Somente o filtro químico, que a gente não pode usar ele, ele é classe 1, ele atende até 1000 ppm. Né? Então, cada filtro químico possui como é que eu vou te explicar? Cada filtro químico ele possui uma média estimada de capacidade de filtragem em termos de concentração. Na maioria deles acaba sendo até 1000 vapores orgânicos e gases ácidos até 1000. Mas existem outras classes de filtros químicos que não vai ser 1000, vai ser 400, vai ser 300. Né? E aí a gente vai ter que especificar de acordo com cada contaminante. Então a gente vai entender a amônia. Não sei qual que é o da amônia. Máxima capacidade de uso. Então, deve ser mais baixo, porque a amônia é brabo também, né? Sim, aí vai ser 400. Eu acho que 400, se eu não me falha a memória, tá, pessoal? Vai ser 400. Então a capacidade de filtragem daquele filtro é até 400. Um exemplo. Então se eu tenho um ambiente que eu tenho 500, eu não posso usar filtro. Aquele tipo de filtro. Entendi. Então você tem que analisar o fator de proteção atribuído e a máxima capacidade de filtragem do filtro químico, ok? Sim. E aí você entende qual a capacidade de filtragem daquele filtro químico. Até tantos ppm. A atividade tem uma concentração baixa ou que equivale abaixo daquilo ali, eu posso utilizar um filtro. Digamos que você tem uma atividade onde você tem 800 ppm de vapores orgânicos. É uma concentração alta. O filtro tem a capacidade de 1000. Beleza. Ele é um filtro de classe 1. Só que você vai trocar o filtro toda semana. Vai saturar toda semana. Bobear 2 dias. Exatamente. E aí qual é a ideia? Você trabalhar, nesse caso, uma linha de ar. Por isso que tem que ser entendido a capacidade do filtro, fator de proteção requerido e a concentração do ambiente que você tem. E aí você tocou num assunto legal. Aí a gente falou de teoria de filtragem mecânica. Perdão. Falamos de filtragem química. A gente deu uma misturada aqui. Então vamos separar o joio do trigo para a gente. Filtragem mecânica, emaranhamento de fios sintéticos entrelaçados entre si de maneira desordenada, né, que formam um filtro. Beleza. Muitos deles têm o tratamento eletrostático para poder absorver a partícula quando chegar próxima do filtro. E aí você submete ao laboratório, o laboratório vai classificar esse filtro em P1, P2 ou P3. Ok? P1, capacidade de filtragem de 80% do ambiente. P2, 97%, P3, 99,5%. Ok, né? Ou seja, quanto maior a classificação do filtro mecânico, mais capacidade de filtragem de partículas mais finas ele tem, né? Então, o P3 ele tem capacidade de filtragem de até 0,5 microns, partículas inferiores a 0,5 microns. Caraca. Ok? Muita coisa. Aí a gente está falando de filtragem mecânica, né? Filtragem química já vai ser de acordo com a classificação do contaminante, a concentração do contaminante, e vai ser filtrada em quê? Como é que é feito o filtro químico? É um carvão ativado,
né? Atualmente existem 2 fabricantes no mundo de carvão ativado que fornecem para todos os fabricantes. E o que é o carvão ativado? Vai. Você ia querer fazer alguma pergunta, não? Não, vai falando. Então, o que é o carvão ativado? O carvão ativado é um mineral ativado que vem da casca do coco. Por incrível que pareça. Não é carvão? Não é carvão. Putz. É a casca do coco. Você não pega o coco no hortifruti, aquele coco seco. Não é o coco, não é a palha do coco, não, tá? A palha do coco verde, não. É aquela parte do osso do coco. A gente chama de osso do coco. Que você quebra. Aquela madeira. Então, sim, aquela madeira, você vê que ela é porosa. Ela é tratada em alta temperatura, né? Faz todos os tratamentos específicos, que aí o fabricante pode trazer mais informações pra gente. E ele fica um mineral ativado. Quando ele entra em contato com a molécula de vapor orgânico, ele faz uma reação de adsorção física, não é adsorção química, tá? Então ele faz existe duas teorias, a adsorção física e a adsorção química. A adsorção física é quando eu tenho somente um filtro, um material, essa parte do osso do coco triturado, eleva uma alta temperatura, forma um carvão. Esse carvão, para vapores orgânicos, ele está pronto para filtrar. Isso é as informações que a gente recebeu durante toda a vida de diversos fabricantes, né? Então, assim, esse carvão ativado ele está pronto para filtrar o quê? Vapores orgânicos. Ah, Fábio, mas eu preciso filtrar gás cloro. Aí, esse mesmo carvão ativado vai ser misturado com um produto químico, onde ele vai conseguir fazer a adsorção e junção das moléculas. E aí a gente tem a adsorção química. Em vez de ser a adsorção física somente para vapores orgânicos, ok? Para outros tipos de contaminantes, amônia, gás cloro, metilamina, H2S, formaldeído. H2S. H2S a gente também. Só que E aí o que acontece? Esses contaminantes vão ser de acordo com cada químico impregnado no carvão ativado para poder fazer a adsorção química do processo. Sim. Entendeu? É basicamente isso aí. E porque a gente tem vários cartuchos de cores diferentes para poder a gente saber qual que a gente deve usar de acordo com o que a gente tem, né? Sim. De contaminante no ambiente. Sim. E a pergunta era essa. Eu queria só complementar. Pode? Quando você falou de H2S, para H2S não tem cartucho químico. Não tem? Não. A gente não pode especificar para H2S um filtro químico. Você tem para fuga. Ah, Fábio, eu preciso fazer uma especificação técnica de um produto para fazer fuga de H2S. A gente pode tentar entender um produto para fazer fuga, mas para H2S não se recomenda filtro químico, porque H2S é um gás altamente letal, baixas concentrações, cheiro de ovo podre, altas concentrações, você não percebe mais. Depois de 8 ppm. Exatamente. Acho que 10 ppm já é... 10 ppm você não está sentindo tanto. Então, assim, por isso que a H2S tem que ser tratado de forma bem diferente e com muita cautela, porque aí, nesse caso, é linha de ar direto, são equipamentos. Não, isso quando você tem... não tem... Quando você tem... alguma, eu não conheço, né? Não sei se existe uma atividade onde você tem... Trabalhar com H2S. Onde tem exposição. Nesse caso, você teria que usar mandado, não tem respirador. Sim, porque o que acontece? A H2S ele vem de putrefação, né? Ele vem da decomposição. Da decomposição. Se você está trabalhando em um ambiente que tem decomposição e você muitas vezes você está dentro daquele ambiente fazendo uma atividade dentro daquele ambiente, você está mexendo naquele ambiente. E se você mexe, quanto mais você pisa num óleo podrificado, por exemplo. Da bactéria ele vai... Exatamente. A bactéria ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar ali aquela concentração. E você não tem como mensurar, né? Quanto tem de H2S. Exato. Então, por ser muito letal, a recomendação que a gente recebe dos fabricantes é o seguinte, trabalhar sempre com uma linha de ar direto ou equipamentos que você não depende de um filtro químico. Porque o filtro químico ele tem uma limitação. Porque se passou de 8 ppm, por exemplo, nada mais segura. Exatamente. E está usando à toa, né? Você está se enganando, vai morrer pensando que está se protegendo. Exatamente. Realmente às vezes o pessoal fala que isso não é científico, mas sentir o cheiro de ovo podre... sai fora. Trava a respiração e sai fora. Sai fora.
Vou fazer o quê? Exatamente. Não tem outra coisa pra fazer. Então, ele é muito bem controlado na atividade offshore, né? Porque na perfuração você tem muita incidência de possibilidade de H2S. Sim. E aí você tem os detectores fixos na plataforma que em baixas concentrações, se eu não me engano, eles botam a 2, 3 ppm só. Exatamente. Tocou, Baixíssimas sai fora. Exatamente. Porque Tocou, se sai subir... fora. Exatamente, pode acontecer alguma coisa. É só para complementar, você ia fazer uma pergunta. E ele ainda é um pouco inflamável também, né? Sim, totalmente inflamável. Totalmente inflamável. É outro problema, né? Tóxico, explosivo, inflamável, ele é tudo de ruim num gás só. Pois é, o que o hidrogênio não faz, né? No enxofre. Não, a pergunta era essa, era sobre... Né, então a gente sabe que a gente está num ambiente que é tóxico, está num ambiente que tem um contaminante que pode me fazer mal, eu preciso ter uma proteção que me vede e filtre o ambiente que eu tenho. Mas até quando ele protege, até quando ele pode ser usado, por exemplo, né, eu vou sempre usar? Tem validade? Como é que funciona isso? Ah, beleza, a troca. Você quer então, assim, eu estou usando... Quando eu sei, por exemplo, que eu tenho que trocar. Perfeito. O filtro químico ou mecânico? Ou mecânico. Perfeito. Muito boa pergunta. Faz dos dois. Tá. São coisas diferentes. São coisas diferentes, beleza. Vamos no químico, então, que a gente já está falando do químico. Então, o que acontece, pessoal? Existe o seguinte, Carlão. Limiar de odor, concentração mínima, a qual nossos narizes começam a perceber o contaminante. Existe contaminante que tem baixo limiar de odor, que eu consigo perceber ele facilmente. Concorda comigo? Se a gente for no posto de gasolina hoje abastecer o carro, você consegue perceber o cheiro da gasolina com facilidade. Certo? E ruim. Isso. Então, o que acontece? Os contaminantes, tá? Que tem baixo limiar de odor, ok? E permitem, dentro da nomenclatura dele, né? Você consegue, o limite de tolerância dele tá bem acima do limiar de odor, você consegue chegar para esse profissional e falar assim, olha, você vai trocar o seu filtro químico a partir do primeiro momento que você sentir o cheiro passando dentro da sua máscara. Mas você fala isso para o profissional baseado em quê? Baseado no entendimento que você tem do seu produto químico. Então, você fez um estudo do seu produto químico, você entendeu que ele é um produto de baixo limiar de odor e que os narizes, né, da parte humana percebem facilmente. Então, em baixas concentrações, você já consegue perceber ele no ambiente. Baixíssimas concentrações, entendeu? E aí você pode adotar essa prática de falar para o usuário assim, olha... seu filtro químico, você troca com baixas... quando você começar a sentir o cheiro ou gosto do contaminante. Ok? Ou, se caso você não sentir isso, eu vou adotar a prática de trocar o seu filtro químico com no mínimo 6 meses. Isso é o que o mercado faz na maioria das vezes. Tá? Isso com baixo odor. Isso com limiar de odor baixo. E fator perceptivo fácil do contaminante. Imagine que eu tenho um contaminante que o limiar de odor dele... ele é alto, o limite de tolerância dele, sei lá, 10, limiar de odor 8, ou limiar de odor 10, eu já estou acima do nível de ação. Eu não posso trabalhar com esse contaminante dessa forma. A maioria dos hidrocarbonetos, ele tem baixa limiar de odor, você consegue perceber facilmente. Mas existem alguns produtos químicos no mercado que você não tem limiar de odor, você não consegue sentir o cheiro facilmente. E aí você não pode adotar essa prática. Para os produtos... para os contaminantes que você não tem baixo limiar de odor, né, e você pode adotar essa prática, tá? Aí existe um software, que existe o fabricante, os fabricantes tem um software que você alimenta ali os dados, concentração do ambiente, temperatura, umidade do ar, se o trabalho é esforçado ou não, e ele vai te entregar um resultado de durabilidade de dias ou horas daquele filtro químico. Legal. Legal? Legal até aí? Beleza. Então, essa é a parte de quando você troca o seu filtro químico, ok? Eu tenho um produto aqui que eu tenho baixo limiar de odor, mas como ali você tem uma alta concentração de carvão ativado. Parece que não, mas cada filtro aquele ali tem uma concentração grande de carvão ativado ali. Então, ele muitas vezes, em baixas concentrações, ele vai durar muito tempo. Mas, às vezes, o próprio empregador fala assim, olha, beleza, por mais que eu sei que você não sentiu o cheiro ou o gosto do contaminante ainda, eu vou adotar a prática de 6 meses de trocar o filtro para poder ficar mais tranquilo. Tá. Entendeu? Nessa parte aí, antes de você continuar, para não perder o... Então é o seguinte, eu tenho duas possibilidades. Né? Primeiro, antes disso, a FISP vem essa informação?
A FISP vem bastante informação do produto. Mas ele fala de limiar, essas coisas? Não. O ideal é você consultar o guia de seleção da Fundacentro, da CGH. Da CGH. Da CGH. A 3M tem um guia de seleção muito parecido também com o da CGH, que vai te dar uma ajuda muito boa aos profissionais. Porque... No guia de seleção da CGH, você consegue identificar as características do produto químico. Né? Ou se você for fazer uma busca na internet do tipo de produto químico e pedir as características dele, ele vai te dar o tempo de fulgor, limiar de odor, limite de tolerância. Você consegue pela internet pegar. Também. Consegue. Tá. E aí, só para... Que vai virar FDS, né, agora, a partir de julho. Acho que agora você não pode ter mais FISP, né? Tem que ser FDS. Acho que é julho, né? É julho. E vale lembrar que as informações contidas na FISP, só um detalhe, tá, pessoal? São informações que é para um ambiente onde eu tenho concentração suficiente de oxigênio. Ambiente onde eu não tenho concentração de oxigênio é um outro tratamento. A gente fala disso. E aí eu sei que então, por químico, eu sei que eu preciso, eu sei que eu posso detectar o tempo de uso através quando eu sinto o cheiro, ou quando eu tenho altas concentrações, eu determino lá 6 meses, dependendo do que eu tenho, se é um limiar de odor alto ou altas concentrações, né, do produto. Passou do nível de ação, por exemplo. Vamos voltar para o monóxido de carbono, que a gente sabe o nível de ação, 39. Então, se eu estou num ambiente que está com 40 de monóxido de carbono, pelo que eu entendi, eu posso determinar, daqui a 6 meses eu troco o seu filtro. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Então, vamos lá. Não, descomplica aí, ó. Descomplicado. Vou descomplicar. O que acontece? Quando eu falo 6 meses, eu falo assim, quando o usuário, eu posso adotar uma prática, é uma prática de prevenção, não é uma regra, né? Então, eu tenho produtos químicos, eu classifiquei na minha área 3 produtos químicos. Todos eles têm baixo limiar de odor. E eu entendo que a concentração, a limite de tolerância dele está muito acima do meu limiar de odor, né? Porque geralmente os produtos que têm baixo limiar de odor é 0, alguma coisa, você já está percebendo ele no ambiente. 1 ppm, 2 ppm, você já está 0,5 ppm, você já está percebendo ele. Beleza. Adotei a prática de que o profissional, todos os meus 3 produtos químicos são perceptíveis facilmente. E aí eu adotei a prática de que, olha, usuário, funcionário, usuário, parceiro, colaborador, você só vai trocar o seu filtro químico, a recomendação quando você começar a sentir cheiro ou gosto do equipamento no primeiro momento. Sentiu o cheiro ou gosto, você vai trocar. Mas, digamos que durante 6 meses, esse cara não sentiu o cheiro ou gosto. Aí o profissional, o empregador fala assim, olha, eu vou adotar uma prática. Ele pode adotar uma prática de trocar a cada 3 meses, depende do químico que ele tem. Ele pode adotar uma prática de trocar a cada 6 meses, só que é comum o mercado adotar a prática de troca de no máximo até 6 meses, quando o profissional não sente o cheiro ou gosto de contaminantes, porque os contaminantes que permitem baixo limiar de odor. O profissional está lá, mesmo que o filtro não esteja saturando, é mais ou menos assim, por mais que o filtro não esteja totalmente saturado, eu vou trocar com 6 meses porque eu quero manter uma garantia melhor. Entendeu? Então, a prática dos 6 meses é uma prática de prevenção. Assim como você pode adotar 3 meses, 1 mês. Eu quero ainda ter uma segurança ainda mais severa. Eu posso adotar uma prática de trocar com 1 mês ou quando o profissional sentir cheiro ou gosto do contaminante naquele primeiro momento. E isso para os contaminantes que tem baixo limiar de odor. E é estudado, analisado antes, que o limite de tolerância dele é bem acima do limiar de odor que está descrito. Né? Digamos que eu tenho um produto químico, que ele tem baixo limiar de odor, mas o limite de tolerância dele também é muito baixo. O limiar de odor dele é 0,2. Limite de tolerância é 0,3. Eu não vou adotar essa prática. Não tem jeito. Aí eu vou trabalhar com software do fabricante para alimentar os dados que eu tenho. Pego o software, vou lá colocar concentração da atividade, X. Temperatura, X. Umidade, X. Trabalho esforçado ou não. Aí você coloca lá. E aí ele vai te dar um resultado seguro
de troca daquele filtro químico antes de saturar e não dependendo da resposta do usuário. E aí o esforçado é porque ele vai respirar mais forte, vai precisar de mais respiração, vai puxar mais ar, então puxa mais contaminante. Sim, sim. É isso? Sim. E o mecânico? E o mecânico? O que acontece? O mecânico é emaranhamento de fios sintéticos entrelaçados entre si. Com o tempo, ele vai ficando saturado, ele vai ficando preenchido, né? Você troca, primeiro momento, existem 2 trocas de filtro mecânico, né? Eu estava até conversando isso com um cliente pouco tempo atrás, ele me questionou, Fábio, eu preciso colocar isso aqui dentro da minha fiscalização para que eu possa informar quando o auditor chegar aqui e saber qual a prática que eu estou tomando e eu vou seguir o que você está falando. Beleza. Existem os respiradores sem manutenção e com manutenção, certo? Sim. Eu posso botar o filtro só mecânico com manutenção. Hoje você tem a máscara semifacial, né, pessoal? A máscara sem manutenção que a gente chama é aquela máscara branquinha que o pessoal usa 8822 na solda, aquele negócio todo. Então aí, o que acontece? Eu vou trocar sempre quando eu começar a sentir dificuldade de respirar, né? Ou seja, o contaminante está impregnando o filtro e vai começar saturando, né? Vamos colocar entupindo, né? Saturando. Você vai ter que fazer esforço físico maior para respirar, né? As máscaras PFF, que a gente chama PFF1, PFF2, que são o próprio filtro na mesma máscara, né? Aquelas máscaras branquinhas que a gente conhece, muitas vezes você tem que trocar ela não porque ela saturou, mas porque o cara molhou de suor. Então, atividade esforçada, o cara está trabalhando, molhou a máscara de suor, aonde está molhado de suor? Não é nem higiênico, né? Exatamente. A troca a resposta que a gente tem é a seguinte: quando a máscara não se encontra em condições higiênicas para reutilização ou quando o profissional começa a sentir dificuldade de respirar. Em grande parte das vezes, nas máscaras comuns dessas PFF branquinhas, que a gente está citando, às vezes tem as azuis dobráveis também, a gente tem que trocar elas, muitas vezes, por condições higiênicas, conforme você falou. Né? Ou quando ela se encontrar com dificuldade de respirar. E muitas vezes a dificuldade de respirar dessas máscaras vem por quê? Porque ela molha, ela está impregnada no rosto aqui, ela está colada no rosto, o cara está suando, está trabalhando. Aquela máscara começa a molhar e aí ele começa a sentir dificuldade de respirar, não é nem porque está saturada, mas é porque está tendo dificuldade de passagem de ar. E aí ele vai lá e troca aquela máscara, ele pega uma nova e continua o trabalho. Por isso chama descartável. Né? Isso, exatamente. E já os filtros mecânicos, né, que são colocados, né, são os filtros mecânicos. Você usa a semifacial você pode usar ela, ou a facial inteira, que é a máscara com manutenção. Você pode usar ela com o filtro mecânico ou o filtro químico, né? Então, digamos que eu estou usando uma semifacial, vou fazer um processo de soldagem, ok? Eu estou usando uma semifacial com filtro mecânico. Acoplado, em vez de acoplar um filtro químico, estou acoplando um filtro mecânico. Só mecânico. Beleza. Nesse caso, eu vou também trocar o filtro mecânico quando eu começar a sentir dificuldade de respirar. Nesse caso, sim, é o mesmo processo. Só que nesse caso, a durabilidade e a troca vai ser muito mais alongada. Porque ali eu não vou molhar ela de suor. Porque o filtro mecânico está preso no elastômero do respirador. Não passa suor para ele. Ele não vai passar suor para ele. Então ali eu vou ter uma troca muito mais alongada. E aí sim eu vou realmente trocar quando eu começar a sentir dificuldade de respirar. Ou quando eu adotar uma política de troca até mesmo antes do cara sentir dificuldade de respirar. Sim. Eu acho que não sei se eu fui claro. Cara, descomplicadíssimo. Descomplicadíssimo. Isso foi perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho do espaço confinado. Vamos. A diferença aí, né, que acontece. Principalmente, acho assim, importante, você já falou, né, espaço confinado é quando ele tem umas características, não tem um ambiente com oxigênio adequado, não foi fabricado para ocupação humana, ou dificuldade de entrada e saída. Exato. Você tem que ter essas 3 características juntas. Sim. Ou a atmosfera desconhecida, né? Que eu não sei quem que tá lá dentro, né? E aí, outro ambiente, outra dificuldade. Aí tem as questões da atmosfera explosiva, IPVS. Como é que é esse negócio aí? Então, desenrola esse... isso aí, vamos descomplicar. Descomplicar isso aí. Então, espaço confinado realmente é algo que tem que ser muito bem analisado, tá? Eu deixo um abraço especial para Paula Scardino, que é a nossa professora aí. É a mãe da norma, né? A mãe das normas, né? Tanto das NBRs. Outro dia alguém postou no LinkedIn alguma coisa. Foi você. Foi ela. Acho que foi você. Você teve com ela? Tirou foto? Não. Eu tive com ela um treinamento atrás e assim, foi uma... Não.
Foi uma riqueza de informação absurda. Ela foi mãe, né, tanto das NBRs, né, da NBR, eu não me lembro o número exato, mas antes da NR33, daí depois veio ela comentando e ajudando a fazer... porque o Espaço Confinado começou com a NR18. Foi 18, né? Depois veio a 33. Depois veio a 33. Mas antes da 33 teve uma NBR também, um 74 alguma coisa. E depois teve uma segunda NBR. Depois da NR33 teve uma segunda NBR, todas com a participação especial e com contribuição íntegra da nossa querida Paula Scardino, que deixa um abraço para ela, que é uma pessoa que nos agrega muito segurança. Aqui a gente vai ter a sorte dela assistir quem isso. Quem sabe um dia ela assiste aí e vem participar com a gente, né? Seria maravilhoso. Pensou? Né? Aí vou ficar muito nervoso aqui, que eu vou fazer. Ela realmente é a mãe do Espaço Confinado aí no Brasil, né? E a gente sabe que é uma fonte de riqueza absurda, que a gente tem esse privilégio de ter ela conosco, né? Sim. Então, assim, Espaço Confinado é um ambiente não feito para ocupação humana, né? Onde eu tenho restrições de entrada e saída, onde eu tenho... a condição atmosférica... E a questão atmosférica, o risco atmosférico. Não tem oxigênio suficiente, aquela coisa toda. Então eu tenho risco atmosférico com deficiência de oxigênio ou atmosfera desconhecida, né? Então, assim, é um mundo à parte, totalmente diferente do que a gente está falando, porque a gente até agora falou de atmosferas com ambientes controlados, né? Um ambiente livre, onde você tem condições de... onde você faz uma varredura, você sabe o contaminante que tem ali, aqui nosso todo. Então, espaço confinado, detalhe. Primeiro ponto que a gente precisa analisar no espaço confinado. Exaustão, inflar e exaustão. Exaustão ou ventilar, né? Ventilar isso aí. Porque ventilar os dois, né? Você tem que exaustar, fazer toda a parte de exaustão e o insuflar, né? Você tem que insuflar o equipamento para você joga ar e tirar, né? Exatamente, para fazer a troca gasosa dentro daquele espaço, né? E aí o que acontece? Continua caracterizado o espaço confinado, mesmo você fazendo isso, né? E aí você vai ter que utilizar equipamentos onde não depende de filtragem de oxigênio. Você vai ter que utilizar linhas de ar com cilindro auxiliar para fuga, ok? Só que o espaço confinado é muito interessante, porque o que acontece? A densidade do ar, né, é balizada em 1. Existem gases que eles pesam menos que 1, que fica próximo ao chão. Metano. Exato. Existem gases que são mais leves, né? Pesam mais que 1, ficam no chão, pesam menos que 1, ficam os bolsões de gases na parte superficial dos espaços confinados. E aí a questão é o seguinte: liberação de espaço confinado. Primeiro você vai ter que fazer toda a parte de exaustão ali, insuflar, exaustar, fazer toda a parte de exaustão. E detalhe, você precisa fazer a liberação de espaço confinado, né? Quando você faz a liberação de entrada, é detector de gás, aí você vai conseguir medir o que tem lá dentro. Mas será que você vai conseguir saber exatamente o que tem lá dentro? Não vai exatamente. Sabe por quê? Porque a sua linha de ar, ela vai te entregar o resultado da onde está a ponta da linha. Eu medi o espaço confinado e entendi que o ambiente está ok. Está só com deficiência de oxigênio. O espaço confinado, você desceu aqui, mediu ali, mas vem para cá. Exatamente. E as galerias? O que me garante que vai ter um metano, né? Ou não. Na frente um bolsão de metano, ou não, exatamente. O que me garante que você vai ter um bolsão de metano ali mais à frente de uma galeria que vai fazer o sequestro de oxigênio e vai ser letal para um profissional que estiver lá dentro, né? Sim. E o que vai me garantir esse trabalho seguro, né? Toda a avaliação, né? E também toda a detecção de gás. Então, eu fiz o primeiro estágio de detecção de gás, onde está a minha ponta de linha de amostragem. A mangueirinha, né? Que vai embaixo pegar. Que vai lá, né? E aí coleta o ar ali. Exatamente, coleta o ar ali. E aí você sabe que até ali o profissional está entendendo o que tem ali dentro, certo? Certo. E depois disso você tem que colocar esse profissional para fazer o trabalho. Mas primeiro você tem que fazer a parte de exaustão lá atrás, que eu falei. Né? Porque você tem um monte de coisa ali que você precisa garantir no ambiente. Temperatura, né? Sim, exatamente. E o que acontece? E esse profissional, ao entrar no espaço confinado, ele tem que entrar com um detector de monitoramento. Certo? Bota lá no bolsinho. Exatamente. Que aí ele vai ter H2S, CO, monóxido de carbono e oxigênio. Né? E pega vapores orgânicos no geral. Limite inferior de explosividade, H2S, oxigênio e monóxido de carbono. Beleza. Então ali você tem os 4 gases padrão, que a gente entende. Existem outros gases também,
mas a gente entende que esses são os 4 gases padrão. Sim. E aí você coloca o multigás no profissional e esse profissional desce, começa a descer o espaço confinado. Quando você tem o equipamento, você está bem mais tranquilo, entre aspas, porque a gente não pode ficar tranquilo no espaço confinado, né? Eu acho que não é muito prudente. Tem que estar sempre atento, né? Atento. E aí o que acontece? Mas quando você tem os equipamentos para você medir a entrada e medir monitoramento e fazer a exaustão, você já está num patamar bem legal. Né? E aí você entra para fazer os tipos de trabalho. Só que existe outra questão. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, de uma solda dentro de um espaço. Pois é, esse que é o problema. É um mundo de trabalho. Exatamente. Pintura. Exatamente. E aí muitas vezes você vai gerar uma centelha em um ambiente que pode ter um bolsão de um gás inflamável e pode gerar uma explosão. Né? Então, por isso, a necessidade de você entender a capacidade do exaustor que você está colocando para aquele espaço confinado. Qual é o metro cúbico que eu tenho de espaço confinado? A vazão dele e o tamanho do espaço para você poder garantir isso. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o princípio ali é você entender a capacidade de exaustão, né? Inflar e exaustar, fazer toda a parte de exaustão, do ambiente na capacidade que ele precisa. Sim. Daí em diante, você não sabe o que tem lá dentro, você vai começar a fazer a medição. Liberação de espaço confinado para entrada e monitoramento contínuo com detector em cada profissional. Em cada profissional. Não é um só, não. Não é um só, não. Em cada um. Exatamente. E linha de ar direto com cilindro auxiliar para fuga. Porque todo mundo fala assim, no passado, mas é linha de ar direto, bota linha de ar direto, máscara com fluxo de ar constante e tá tudo certo. Mas peraí. Não, mas e o resto? Né? Exato. E peraí, se essa linha de ar acontecer um problema, eu tô a 10 metros lá dentro do espaço confinado, até eu sair cá em cima, eu já sofri uma asfixia, já tive que tirar a máscara, não pode acontecer isso. É fundamental você conhecer o espaço, saber o que tem dentro ali, o que aquele espaço tem, né? De por exemplo, sei lá... De produto, de histórico, do que ele foi feito, do que teve ali dentro. Para saber as possibilidades que tem. Exatamente. Onde você... A norma fala, é muito clara a questão de cadastro do espaço confinado. Sim. Você cadastrar e botar o que tem no espaço confinado. Exato. Tamanho... Quantas entradas, e produto, qual risco. Você faz um levantamento, uma análise pré, e depois você vai ter que ser... Né? E tanto é que a gente fala espaço confinado... Como é que é? Tem 2 tipos. É o espaço confinado... Cara, fugiu o nome. Veio o nome para falar e fugiu. Quando ele está fechado... Não perturbado, isso? Perturbado e não perturbado. Exatamente. Perturbado, quando ele está lá quietinho, você não mexeu, não perturbado, ele tem o que você precisa. Exatamente. E quando você entra, você vai perturbar aquela desgrama. Vai perturbar aquela desgrama, exatamente. Você vai fazer uma atividade ali dentro, vai gerar um fumo de solda, vai gerar um vapor orgânico, você vai movimentar os gases que estão ali dentro, você vai perturbar o ambiente. E o que esses vapores orgânicos, esse fumo de solda, pode interagir com aquele meio e que pode gerar outras coisas que você não perturbou. Exatamente. Então, essa análise prévia, esse estudo, tem que ser feito muito bem elaborado. Não pode ter pressa para espaço confinado. Tem que ser feito muito bem elaborado, você fazer o entendimento, você colocou muito bem, e você fazer o entendimento do risco, porque a gente está falando de um risco atmosférico. Mas dentro de um risco atmosférico, eu tenho outros riscos. Sim. Imagina que eu vou descer um espaço confinado em 15 metros, eu vou ter ali uma escada, então eu tenho um risco de queda. Certo? Mas dentro desse espaço confinado, eu também tenho uma hélice. E essa hélice pode, a qualquer momento, girar, porque ela gira a parte elétrica. Então, eu tenho que fazer o bloqueio dessa hélice lá em cima, isolamento, para ter a total certeza de que está tudo bloqueado. É muito complexo. Está tudo bloqueado para poder descer, para poder fazer esse trabalho. E aí, com isso, fazer o estudo prévio antes, fazer a capacidade exaustiva do ambiente antes e fazer todo o sistema de monitoramento perfeito. E linha de ar direto, porque no passado eu via muito linha de ar direto para espaço confinado. Eu estou há 20 anos, né? Então a gente conseguiu acompanhar a evolução também desse negócio, né? Sem cilindro auxiliar de fuga. Muita gente acabava comprando errado, né? Na época que eu ainda era só vendas, hoje eu sou muito parte técnica de desenvolvimento de produtos. E aí o pessoal comprava, me dá uma máscara de ar mandado, aí comprava uma máscara de ar mandado e botava o cara lá dentro. E aí se acontecesse um problema na mangueira, como é que o cara vai sair de lá de dentro? São 20 metros de escada que ele está lá embaixo. Então você tem que ter um cilindro auxiliar de fuga bem posicionado para que ele possa, qualquer problema, ele desconecta a mangueira, abre o cilindro
e sai. Ainda tem outro viés também do ar mandado, que é lá com a filtragem, que tipo de compressor você tem que ter, tudo isso também. Sim, sim. Tem que ter toda a linha de filtragem, de ar respirável, ar grau D, né? Inclusive, a empresa que eu trabalho, a gente tem um grande orgulho de falar, e ela é especialista nesse segmento, a gente fornece toda a linha de ar, toda a linha de maleta de ar filtrado, né, com a questão de garantia de ar grau D. Grau D. Ela entrega o ar grau D. Porque tira toda a parte de óleo, né? Sim, ela garante o... ela filtra toda parte de vapores, partículas e detector de CO, né? Uhum. Então, hoje os compressores, muitas vezes offshore, eles são à base de diesel. E aí, muitas vezes, eles podem jogar o CO para dentro da linha. Mata o cara rapidinho. Exatamente. E ali, naquela maleta, a gente fornece ela com catalisador e secador para fazer a filtragem desse CO para que não chegue no trato respiratório do profissional, e ainda assim tem um detector fazendo a captação do ar e o monitoramento constante dessa possível questão do CO ou não, né? Então, legal. Muito bom. Tem que ter outro podcast para poder falar de tudo. Espaço confinado, né? Eu acho que a gente tem que fazer um podcast espaço confinado. Tem que fazer um podcast espaço confinado. Vamos combinar isso aí. Pra gente fazer, porque é um mundo. É um mundo. Muita coisa acontece. E aí a gente explora com bastante riqueza de informações aí, com bastante detalhes, né? Descomplicando, sempre descomplicando. É isso aí. Bom, mais uma vez, cara, obrigado mesmo aí por a disponibilidade e trazer esse conhecimento todo assim, pra gente aprender mais um bocadinho. Quer deixar algum recado, pessoal, aí? Eu acho que falei. Para nós é um prazer, um orgulho estar contigo aqui, muito bom a gente falar de segurança, falar de qualidade de vida. Na ponta a gente quer sempre realmente proteger o usuário, proteger o fundamento principal é esse aí, é salvar vidas, é proteger vidas, né? Isso aí é o que nos traz maior saciação de felicidade dentro da profissão, né? Sim. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui com você, né? Um amigo de longa data. Bastante tempo, né? Já tem 10 anos? Tem, acho que tem mais de 10 anos. Tem bastante tempo. 12 para 13 ali, por aí. E aí a gente está aqui para contribuir, para somar, né? E à disposição do mercado, do que ele precisar, para a gente somar informações, somar conhecimento e dividir conhecimento, sabe? Passar o que a gente sabe e aprender com o mercado também. Tem que passar, o negócio de segurar. E uma coisa que você falou, né? Não é demagogia, a gente fala de segurança, a gente até é suspeito de falar, né? Porque a gente está na área, então a gente vem, a gente quer isso, mas segurança, de fato, é uma coisa que salva a vida, né? Que preserva a sua integridade física, preserva a sua saúde, e às vezes as pessoas negligenciam isso um pouco, né? Por causa do correr, do dia a dia, e preciso fazer, e acaba esquecendo esse detalhe que pode salvar uma vida, né? Sem dúvida. E a segurança é feita nos detalhes, né? Nos detalhes. A gente sabe disso. Sempre nos detalhes. Muitas vezes um pequeno detalhe acontece uma grande tragédia e é o que a gente não quer que aconteça. Não quer que aconteça. Ninguém quer isso. Ninguém quer Nem isso. a pessoa que está trabalhando, que realmente ela não quer, né? Não quer se machucar, não quer ficar doente, é claro. Mas acaba negligenciando esse detalhe da segurança, que é um detalhe. E às vezes o detalhe faz toda a diferença. E voltando a falar um pouquinho só do espaço confinado, o espaço confinado não pode ter, é o que a Paula Scardino fala, eu vejo ela falar nos vídeos, não pode ter eu acho. Se você bateu na tecla eu acho, você para e interrompe e não faz. E não faz. Não pode ter o eu acho. Na verdade, não só no espaço confinado, em todos os segmentos de proteção à vida, não pode ter o acho, né? A gente tem que parar, pensar, raciocinar. Porque é aquilo, né? A gente traz os exemplos de vida, né? De outras situações, de outras áreas. Porque se você não sabe, você não tem como se defender. Eu gosto de usar esporte, né? Luta, por exemplo. Se você não conhece o adversário, você não sabe o que vai vir. Se você não sabe o que vai vir, você não consegue se proteger. Exatamente. E aí você não se defende e apanha, perde. Exato. Por isso que os caras aí assistem luta, 10, 15 lutas que o cara fez passado, para entender como o cara é, para poder, na hora de lutar, conseguir se defender. Pode perder, mas já está mais preparado. Então é isso que a segurança é isso. Eu tenho que conhecer o risco que eu estou exposto, quais são os recursos que eu tenho para me proteger, usar, porque se acontecer eu estou protegido.
Exatamente. eu consigo me defender e eu saio dali, né, são e salvo. Exatamente. É importante. E a gente está cuidando de vidas, né? A gente está cuidando de vidas. Obrigado mesmo. Então, pessoal, valeu aí, obrigado por mais esse podcast que está acompanhando. Vamos lá curtir, compartilhar para mais gente ficar sabendo disso, né? E se inscrever no canal para dar lá um suporte aí, uma ajuda para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo podcast Segurança Descomplicada. Pessoal, tchau, tchau. Forte abraço. Satisfação de estar com vocês aqui. Obrigado, Carlos. Valeu. Um abraço. Valeu.